que tratam sobre esse assunto. Para a gente discutir agora como é que está o clima nos Estados Unidos diante dessa guerra comercial, convido agora Fernando Hessel, que é observador-chefe da Casa Branca. Hessel, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Como é que a população norte-americana está lidando com essa tensão? Já tivemos informações de uma corrida aos supermercados, a algumas lojas, pessoas aí em busca ou de suprimentos ou de alguns produtos. Isso está mesmo acontecendo? Muito bom dia, seja bem-vindo. Olá, Ítalo e amigos do povo, muito bom dia. Realmente a situação ficou bastante complicada aqui nos Estados Unidos. É importante a gente sempre ressaltar, Ítalo, que a confiabilidade, a previsibilidade, ela é extremamente importante para qualquer país, para qualquer governo, tanto para o cenário internacional, externo, de como os outros países enxergam os Estados Unidos, mas também internamente. E isso é importante. E como você traz nessa pergunta, uma pergunta bastante importante sobre qual é a reação dos americanos quanto a estas decisões, e principalmente da questão tarifária, é que uma coisa que a gente pode pontuar e que marca bastante uma possível crise econômica nos Estados Unidos é a corrida à compra de ouro. Isso mesmo, ouro. Não é nem supermercado, nem é outras coisas, mas a questão do ouro. As pessoas estão tirando o dinheiro das suas poupanças, das suas reservas e comprando ouro. Existe, na verdade, até mesmo grandes supermercados aqui nos Estados Unidos que comercializam ouro, e aí eu estou falando de uma marca importante chamada Costco aqui, que é como se fosse um grande varejista que normalmente tem aí no Brasil. Eles começaram, a partir do final do ano passado, a comercializar ouro. E existe, por exemplo, um déficit de ouro hoje no mercado americano. As pessoas não conseguem comprar e muitos americanos têm colocado seus próprios nomes nas listas de espera para poder comprar ouro, ou seja, de dar um pouquinho mais de segurança ao seu investimento. Eles não querem deixar o dinheiro no banco com o risco de que alguma coisa aconteça. Então veja só em que nível o americano chegou com todo esse movimento do Donald Trump quanto à economia, querendo taxar outros países, porque o americano bem sabe, e ele é bastante informado, que com certeza esse tipo de política agressiva do tarifaço vai realmente impactar a economia americana. O americano não está tão preocupado com aquilo que vai acontecer fora dos Estados Unidos, mas ele já sente uma possível reação da economia local. Hessel, inclusive na semana passada tivemos protestos em várias cidades dos Estados Unidos contra as primeiras decisões de Donald Trump. Você, pelo que você está observando aí, há possibilidade de novos protestos? As pessoas estão se organizando para continuarem nas ruas reclamando das posturas de Donald Trump? Com certeza. O próprio posicionamento de Donald Trump ontem de querer recuar, vamos assim dizer, na verdade ele faz um recuo pela metade, né? Ele não isenta os outros países das tarifas, ele estabelece um piso de 10%, mas ele tem a intenção de aumentar, ou seja, ele fez isso justamente para poder melhorar um pouco a imagem dele, que ficou comprometido, mas mesmo assim causou um grande temor à comunidade americana, no sentido de que muita coisa pode vir pela frente. Então essa confiabilidade, essa previsibilidade foi justamente impactada por essas ações. Então eu acredito sim, não só eu, mas como outros colegas também, analistas, observadores, correspondentes internacionais, entendem que aquela mobilização que nós tivemos no fim de semana, ela pode se repetir e ela pode aumentar. Aquilo que aconteceu, mais de 1.600 protestos que aconteceram no sábado, ela pode se avolumar cada vez mais, porque nós estamos somente no início de uma possível crise econômica nos Estados Unidos, caso Donald Trump continue com esse tipo de discurso aqui nos Estados Unidos. Muito bem, informações super importantes que o Hessel traz aqui para a gente, possibilidade de novos protestos. Hessel, para finalizar, a gente acompanhou agora há pouco Donald Trump fazendo muitos elogios a Xi Jinping, presidente da China, dizendo que ele é uma pessoa formidável, que é amigo dele. Isso seria um indicativo de que Trump pode
pode recuar em relação à China, de que pode haver um entendimento entre os dois países, ou ainda é cedo demais para ser tão otimista? Interessante essa sua pergunta, porque no primeiro mandato de Trump, ele sempre buscou ter um relacionamento muito próximo com os países teoricamente players, ou seja, os concorrentes dos Estados Unidos. A gente viu isso acontecer, por exemplo, quando Trump visitou a Coreia do Norte, foi inclusive na divisa ali do país, acessou a área azul, a área de segurança entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, foi recebido pelo ditador, também teve bom relacionamento com Xi Jinping. Isso que causa estranheza, esse tipo de comportamento. Muitas pessoas, muitos críticos acreditam que ele quer fazer desse segundo mandato uma coisa muito mais provocativa, até porque ele viu outros líderes no ano passado a fazerem coisas que ele teoricamente não fez. Aí a gente está falando um pouquinho sobre a questão do ego pessoal do próprio Donald Trump. Então a gente vê com bastante preocupação esse tipo de atitude do Donald Trump. E quando ele faz esse aceno de recuo, na verdade ele viu que realmente ele não pode brincar muito, mas a imagem dele foi comprometida, né? Aquilo que eu disse, a previsibilidade de um governo, de uma autoridade, ela foi maculada ali. Então fica muito difícil, mesmo ele tendo esse recuo, de a gente saber em qual momento ele vai retomar esse tipo de assunto. Que tipo de prática é essa que se faz de negociação junto a outros governos para tentar chegar num senso comum? Então isso é muito questionável. Ele faz esse recuo por vários motivos. A gente vê briga dentro da própria Casa Branca, inclusive Elon Musk xingando o conselheiro sênior econômico, que teoricamente seria o mentor de toda essa política econômica, chamando ele de idiota, né? A gente vê o próprio Donald Trump chamando os outros países, né? Houve até um termo aí que foi colocado antes de ontem, Kiss mais, a gente não vai traduzir isso ao pé da letra, mas ele fala assim, os países estão beijando o meu traseiro. Então isso é muito complicado para a figura de um presidente, principalmente da primeira economia do mundo, ter um tipo de comportamento como esse. Então essa imagem fica maculada e é difícil, mesmo com esse recuo, a gente saber se ele realmente recua definitivamente ou se ele realmente toma uma posição de chefe de Estado como deve ser. Fico imaginando aqui o desespero, né, de algumas figuras importantes, até servidores, né, do governo norte-americano, tendo aí um presidente tão imprevisível e disposto a ir muito longe. Fernando Hessel, eu queria agradecer demais sua participação aqui com a gente. Qualquer novidade, a gente, claro, volta a conversar. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, Ítalo. Muito obrigado e parabéns pelo tipo de jornalismo que vocês fazem. Um abraço, bom dia a todos. Eu que agradeço e parabenizo também o seu trabalho.